Olá, começando o nosso curso de conhecimentos bancários para o Banco Central, mas como eu vou trabalhar todos os elementos da matéria, também é extremamente útil para o Conselho Monetário Nacional, Comissão de Valores Mobiliários, Banco do Brasil, Caixa Econômica e bancos estaduais como o Banco do Rio Grande do Sul, Banco do Nordeste, Banco de Brasília, Banese, só para você entender. Na verdade, eu sou o professor Luiz Rezende, estou no Alfacom desde dezembro de 2012 e desde lá eu ministro matérias de administração e inclusive conhecimentos bancários, atualidades do mercado financeiro. E já passei por edital do Banco Central, na verdade assim que eu entrei no Alfacom, logo depois saiu o último edital do Banco Central do Brasil para técnico e analista. E aí eu ministrei cursos intensivos, ministrei revisão de véspera e desde lá, concursos do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e os bancos estaduais. Nós temos previsão para edital do Banco Central e deixa eu te falar uma coisa. Eu fui servidor público durante 13 anos na gestão educacional e o único concurso que eu pensaria em prestar caso saísse, nesse tempo que eu fui servidor público, seria o Banco Central do Brasil, porque eu gostava do meu cargo, eu gostava da minha função, da minha carreira, o meu vencimento era suficiente para o que eu precisava na época, mas o Banco Central do Brasil, em particular, ele tem, em primeiro lugar, um plano de carreira muito bom, porque tanto para o técnico de nível médio quanto para o analista de nível superior, você começa com um bom inicial de carreira, um dos melhores do Brasil. O inicial de carreira do nível médio está em 7.200, do nível superior 14.000. E você tem uma boa evolução funcional. Então é uma oportunidade, mas fora o Banco Central do Brasil, temos, por exemplo, o Banco do Brasil, que também tem previsão para edital, e aí são centenas e milhares de vagas para você ter um emprego público e poder continuar estudando e ter eventualmente outros cargos ou fazer sua carreira lá no Banco do Brasil. E tanto o Banco Central, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Comissão de Valores Mobiliários, que é uma outra previsão de edital, conhecimentos bancários é fundamental. Eu costumo dizer que conhecimentos bancários é a matéria que te dá vantagem competitiva por uma razão. Porque as pessoas, elas estudam via de regra. As pessoas que não são focadas, por exemplo, para o Banco Central, elas estudam português, matemática, constitucional, administrativo, informática, penal, processo penal, enfim. Todas as matérias que são as matérias comuns em concurso público. E não tem o hábito de estudar nem atualidades do mercado financeiro e nem conhecimentos bancários. Quando sai o edital, a pessoa tenta estudar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma quantidade enorme de aulas. Então, como essa aula é a aula inicial, eu vou aproveitar, é óbvio que eu vou trabalhar, hoje eu vou trabalhar em particular a crise dos mercados e a formação do sistema financeiro internacional, um tópico que sempre cai em prova, e o Acordo de Basileia I, que é um importante elemento de conhecimentos bancários, mas deixa eu só contextualizar o que você precisa estudar, deixa eu só contextualizar o que nós vamos desenvolver. Na verdade, o Banco Central ele tem uma perspectiva digital, tem uma solicitação digital e a grande novidade é a autonomia do Banco Central. Eu vou tratar inclusive disso no momento correto, na aula correta, mas a recente decisão do governo federal de dar autonomia ao Banco Central, tirando ele da estrutura de controle finalístico do Ministério da Economia, tendo o presidente do Banco Central ainda sendo indicado pelo presidente, porém com um mandato com 4 anos, além de outras alterações, faz com que o concurso público para preenchimento de vagas seja uma grande necessidade. Então essa é a novidade, digamos assim, frente ao Banco Central. Aí cada banco tem a sua especificidade. Bom, então o que você estuda em conhecimentos bancários? Literalmente, conhecimentos bancários é dividido em 3 grandes áreas. A primeira área é a que nós chamamos de área estrutural, que eu começo a trabalhar na aula de hoje. A estrutura do sistema financeiro internacional, os acordos de Basileia, os riscos do mercado financeiro e a estrutura do sistema financeiro nacional,
Isso nós chamamos a parte estrutural, que mais ou menos corresponde a 1/3 das questões de prova. Depois, nós vamos trabalhar uma parte de produtos e serviços bancários, cartão de crédito, cartão de débito, CDB, RDB, todas as letras imobiliárias, e cheque, conta corrente, pessoa física, pessoa jurídica, ou seja, toda operação bancária, inclusive agora as operações bancárias vinculadas a PIX e outras modalidades de movimentação financeira. Então essa é uma segunda parte, e a terceira parte são as regulamentações, né? Tem muita regulamentação do Banco Central, muita regulamentação do Conselho Monetário Nacional. E é interessante porque essas 3 partes, mais ou menos, cada uma corresponde a 20 aulas no desenvolvimento das aulas que eu vou decorrendo com você, nos dá um bom quadro para prestar, em primeiro lugar, Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários, que são os concursos de maior exigência da matéria, mas também os cargos dos outros concursos para você. Perfeito? Bom, então vamos lá. Vamos começar a trabalhar a crise dos mercados e Basileia I. Professor Rezende, como isso vai aparecer no meu edital? Como isso apareceu no último edital do Banco Central para analista nível superior e para técnico nível médio? Sistema Financeiro Internacional. Bases do Sistema Financeiro Internacional. Bom, vamos lá. Os anos 80, é o início, né? Os anos 80 representam o início do passo à frente na estruturação do sistema financeiro internacional. E mesmo que os mercados, desde o final da Segunda Guerra Mundial, eles começassem já a se internacionalizar, já que desde o final da Segunda Guerra os mercados começassem a se expandir, foi nos anos 80 que 2 problemas começaram a aparecer no sistema mundial, no mercado mundial. O primeiro problema foi, evidentemente, o problema da inflação dos países em desenvolvimento. E quando você fala dos anos 80 e a inflação dos países em desenvolvimento, você fala em particular de um país chamado Brasil. Então o Brasil, nos anos 80, ele teve uma das maiores crises de hiperinflação. Eu nasci em 75, né? Então eu era uma criança na primeira metade dos anos 80, mas eu me lembro que quando meu pai recebia o salário da empresa que ele trabalhava, a minha mãe ia no mercado fazer compra no mesmo dia, porque se você fosse no mercado no outro dia, os preços já estavam maiores. O Brasil teve uma hiperinflação que chegou a 80%, 90% ao mês. Então se você deixasse de comprar alguma coisa no dia 1º para comprar no dia 30, você tinha quase que o dobro do valor agregado. E eu me lembro que quando eu era criança, eu queria muito um Shape Stacy Peralta. Um shape de skate. E aí eu me lembro que quando eu ganhei dinheiro da minha avó, né, ela me dava dinheiro no meu aniversário, o meu pai me levou para comprar o shape, né, o skate, na hora. Porque se demorasse muito, ficava mais caro. E o problema da hiperinflação é que a hiperinflação num país, ela contamina todo o sistema financeiro, afinal de contas, a maior parte das empresas que movimentam capital são empresas de mercados internacionais. Fora esse problema, a outra situação era a questão da falta de regulamentação dos mercados. E esse era um problema, né? Então você tinha essa situação, você tinha empresas cada vez mais expandindo para vários mercados e você tinha, por decorrência, uma situação que era uma situação de falta de regulamentação dos mercados e, principalmente, falta de regulamentação do ponto de vista do sistema financeiro, de regulamentação dos mercados internacionais. Então era um caos, porque imagina um banco brasileiro, o Banco do Brasil, por exemplo, que foi criado no período do Império, atuando num mercado de outro país que tivesse outras regras
de funcionamento bancário. Então, esses dois problemas levaram a uma primeira reunião que aconteceu em 1988. Essa reunião, ela reuniu na época as 20 maiores economias do mundo e o Brasil estava... O Brasil, historicamente, ele faz parte do G20, né, dos 20 países mais desenvolvidos. O Brasil, na verdade, historicamente, ele está entre os 10 países mais desenvolvidos do mundo. O Brasil chegou a ser a 6ª maior economia do mundo. Hoje ele é a 12ª economia do mundo, mas ele sempre está entre as 20 e ele participou dessa reunião que é denominada Basileia I. Basileia é uma cidade suíça e esses caras do mercado financeiro, eles são malandros. Ninguém faz reunião no Paraguai sem demérito nenhum, ninguém faz reunião no Vietnã sem demérito nenhum. Os caras fazem reunião na Suíça, os caras fazem reunião nos Alpes. Então as 20 maiores economias do mundo se reuniram no chamado Acordo de Basileia. E o Acordo de Basileia I, daqui a pouquinho eu vou trabalhar a leitura oficial do Acordo de Basileia, daquilo que interessa para a prova, mas visava esses dois elementos. Ter ferramentas eficientes de combate à hiperinflação nos países e criar regras do mercado internacional. Então vamos lá, vamos para a leitura das bases iniciais dos acordos de Basileia aqui no material. Vamos lá. Então esse texto é do próprio Banco Central do Brasil, né? No Brasil. O Acordo de Basileia, o primeiro Acordo de Basileia, também designado Basileia I, e é desse jeito que vai aparecer na sua prova, foi um acordo firmado em 88 na cidade suíça de Basileia, por iniciativa do Comitê de Basileia e ratificado por mais de 100 países. Então, muito cuidado, porque aqui não diz que foram 100 países participantes. Mais de 100 países à época ratificaram. Este acordo teve como objetivo criar exigências mínimas de capital, que devem ser respeitadas por bancos comerciais como precaução contra riscos de crédito. Então, na verdade, analisando o que é Basileia I e analisando a estruturação de Basileia I, nós conseguimos entender alguns elementos importantíssimos que eu vou trazer para você. Então, vem comigo, vamos analisar o que foi isso e o que significou. Então, como você viu, quando acontece a reunião de Basileia com as principais economias do mundo, mais de 100 países imediatamente ratificam. Nós sabemos, né, que essas reuniões internacionais, como acontece, por exemplo, reunião da Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, da ONU, esses organismos internacionais, eles não têm a força da lei. Eles não conseguem regulamentar a legislação brasileira. O que eles conseguem fazer é dar diretrizes para os países aplicarem. Então, quando se diz que mais de 100 países ratificaram, mais de 100 países disseram, vem para cá, Banco Internacional. Pode abrir uma agência no meu país, pode operar no meu país, porque eu estou seguindo os acordos de Basileia. E aí, fala uma coisa que você vai ouvir muito nessas primeiras aulas. Você vai ouvir muito eu trabalhando nesse início de desenvolvimento de conhecimentos bancários, que são os riscos. Existem vários riscos, né, no sistema financeiro. Eu vou trabalhar, inclusive, riscos nas aulas posteriores, né? Risco de crédito, risco do fator humano, risco de capital, risco de mercado, risco da legalidade. Então é o seguinte, para eu, banco brasileiro, poder atuar no mercado internacional, eu preciso de um aporte de capital. Eu preciso apresentar uma saúde financeira que me previna contra possíveis riscos para que eu não tenha uma quebradeira que vira efeito cascata do sistema financeiro. Perfeito? Essa é a base inicial de Basileia. Voltando, vamos lá para a leitura do material que é referencial. Olha que interessante, esse é o texto do Banco Central. Esse é o texto referência, inclusive, do Banco Central para nos nortear. Até Basileia I, o requerimento de capital era baseado na fixação de índices máximos de alavancagem. Fique tranquilo, vem comigo, deixa eu te explicar uma coisa. Fique tranquilo, porque como esse é o início da nossa caminhada, é o início das aulas de conhecimentos bancários, vai ter temas aqui que você vai ficar um pouco perdido, né? Alavancagem, liquidez, riscos endêmicos.
mas fique tranquilo porque no decorrer das aulas isso vai ficando claro, né? Eu optei por não começar a aula fazendo dicionário de termos. Porque eu, como educador, acredito que a melhor forma de você entender os termos é trabalhar e a gente ir aos poucos desenrolando. Então, o que diz aqui é que antes de Basileia tinha uma regra que mudou. Vamos entender que regra foi essa que mudou. Então, vamos lá. Leitura, né? Até Basileia I, o requerimento de capital era baseado na fixação de índices máximos de alavancagem. Bancos somente poderão emprestar, isso é alavancagem, né? O quanto você pode emprestar. Bancos somente poderão emprestar 12 vezes seu capital e reservas, ponderados pelo risco de crédito. Infelizmente, mantiveram um erro de 35, quando esses limites foram estabelecidos, que era não reajuste da inflação. Então, vem comigo, vamos entender. O Banco do Brasil, o Banco do Rio Grande do Sul, o Banco Central é uma entidade que não é uma entidade de intermediação, né? Ninguém abre conta no Banco Central. O Banco Central é uma entidade normativa, como eu vou trabalhar com você, mas os bancos comerciais, eles trabalham com volume de dinheiro muito maior do que eles têm de depósito à vista dos seus correntistas, pessoa física e jurídica. Então, óbvio, né, que não são esses números, né? Vamos arredondar para ficar bem mais fácil para você. Se o Banco do Brasil, ele tem um volume de depósitos à vista e a prazo dos seus clientes na ordem de R$1 bilhão, ele pode ter como valor emprestado para resgate posterior 12 bilhões de reais. Então, esse foi um acordo que foi firmado em Basileia. Pode parecer um pouco absurdo, né? Como que um banco tem um capital de 1 bilhão e ele pode emprestar 12 bilhões? Porque o banco trabalha... Qual que é o produto do banco? É o seu dinheiro, é o meu dinheiro. Então, toda vez que o meu dinheiro está guardadinho lá na minha conta corrente, o banco está movimentando no mercado. Isso vai ficar claro durante a aula, né? É assim que o banco ganha dinheiro e é assim que os banqueiros ganham muito dinheiro. Só que tem um detalhe aqui que é importante, e que inclusive caiu num concurso do Banco do Nordeste. Quando você diz que o banco, para atuar em outros mercados, ele pode alavancar por empréstimos, né? E várias modalidades de empréstimo, até 12 vezes o seu capital, isso não foi considerando a inflação. E o problema é que quando você tem uma situação de inflação controlada, esse hiato, ele tende a ser menor. Mas quando você tem um quadro de hiperinflação, como aconteceu no Brasil nos anos 80, como aconteceu na Argentina há 2 anos atrás, você pode ter um alto lapso de poder de compromisso financeiro. Voltando para a gente entender Basileia, voltando para o texto, que é o texto do Banco Central. Olha só, continuando aqui, quais são os elementos fundamentais? Eu vou pontuando um por um, porque esses são importantes, são esses que caem em prova, esses que são fundamentais, esses que nós precisamos ficar muito atentos, porque são os elementos, digamos, fundamentais. Então, vamos lá. Eu vou pontuando um por um, para ficar mais simples para você, e aí eu vou pontuando e conversando, tá bom? Índice mínimo... Então, tudo isso foram as decisões de Basileia I, lá em 88, que são válidos até hoje, mesmo que tenham acontecido outros encontros de Basileia. Índice mínimo de capital. Basileia I determinou a obrigatoriedade dos bancos manterem depositados no mínimo 8% do valor total de todos os empréstimos, assim de gerar garantias para os depositantes. Então vem comigo para esse primeiro ponto. O que Basileia I disse? Você, instituição bancária, não pode, não vai disponibilizar todo o volume. Você não vai disponibilizar todo o valor. Então você vai pegar do Resende, você vai emprestar para o Resende, né? Porque aí são os valores depositados. O Resende vai lhe depositar como fruto das parcelas do empréstimo que ele fez com você. R$1.000 por mês, 8% desse valor você tem que ficar guardado. Você não pode especular no mercado financeiro. Porque, na verdade, o banco lucra em cima da operação de alavancagem. Então, esse é um primeiro elemento de garantia. Se o banco quebrar, ele tem um volume lá para arcar com suas responsabilidades.
Voltando, o próximo elemento que foi determinado e decidido em Basileia foi o capital regulatório. O acordo ainda estabelece que cada instituição deve manter em caixa um montante de capital próprio a fim de mitigar os riscos. Vem comigo. Eu não posso apenas especular com o seu dinheiro. Basileia 1. O banco ele não pode simplesmente movimentar o dinheiro dos seus correntistas sem que ele tenha, um valor de capital próprio. E por que é importante ele ter valor de capital próprio? Porque, posteriormente, nas aulas seguintes, você vai perceber que o banco ele corre os mesmos riscos que nós corremos. Então, por exemplo, se eu entrar agora no banco de investimento e investir em renda variável, em BDIs internacionais, em ações internacionais, eu corro um risco que é o risco de mercado. Eu corro o risco de ter um colapso no mercado, as bolsas desabarem e eu ficar sem dinheiro. Esse mesmo risco os bancos correm. Só que tem um pequeno detalhe. Eu não sou um operador do sistema financeiro nacional. Eu não sou uma instituição, uma entidade de intermediação do sistema financeiro. Eu não trabalho com o dinheiro alheio. Eu não movimento dinheiro alheio. Então, se eu tiver uma quebra, eu quebrei o meu capital. E, portanto, quando você fala do capital regulatório, é uma garantia que os bancos tenham guardado uma grana que não é os 8% depositado do cliente, que é o seu patrimônio próprio para mitigar riscos. Essa palavra mitigação, ela tá na moda, né? Tem palavra que sai da moda, entra na moda de novo. Mitigar é minimizar. Mitigar riscos, porque riscos, uma coisa que desde o começo eu quero te pontuar, porque vai me ajudar, essa é uma aula de introdução, né? Vai te ajudar muito nas aulas posteriores. Eu não consigo excluir riscos, eu não consigo eliminar riscos, porque riscos eles são gerados pelo ambiente externo. E como eu não controlo o ambiente externo, o que eu consigo fazer, no máximo, é mitigar os riscos. Continuando, vamos lá para a leitura. Avaliação de riscos. Com o acordo, os bancos e instituições financeiras passam a ser avaliados. Olha que interessante, olha que fundamental, olha que importante esse elemento que eu vou ler agora, porque ele vai dar uma base para a Basileia 2, que é o acordo que aconteceu anos depois, que é o acordo que aconteceu em outros elementos. Olha só. Avaliação de risco. Com o acordo, os bancos e instituições financeiras passam a ser avaliados de acordo com o risco de suas operações, tanto de empréstimo quanto de financiamento. Vem comigo. Existem vários riscos que eu vou trabalhar com você, mas eu queria agora pontuar um elemento de Basileia 1, Basileia 2 e Basileia 3. Aconteceram 3 encontros de Basileia. É óbvio, né? Nessas aulas iniciais eu tenho que trabalhar um por um para você entender. Então, eu não sei se você percebeu, mas vem comigo para eu te explicar uma coisa importante. Olha só. O primeiro acordo de Basileia que é fruto dessa aula, estabeleceu as regras do jogo. O primeiro acordo de Basileia ele estabeleceu normas iniciais para regulamentar o que antigamente... no edital do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil, de 2013, aparecia o termo Sistema Financeiro Internacional. E o Sistema Financeiro Internacional ele é regido pelos acordos de Basileia. Porém, como o mundo ele se tornou muito menor, particularmente pelo advento da internet, particularmente pelas empresas e-commerce, business, pelo mercado intangível, e o coronavírus, né, toda a pandemia, ela só agudizou essa situação porque ela fez acelerarmos soluções mobile. Tanto é que um banco brasileiro chamado Nubank, que é um banco 100% digital, que é um banco que não tem agências, ele foi considerado agora pelo Banco Mundial dos 5 melhores bancos do mundo e o melhor banco brasileiro em operação. E que consegue controlar riscos melhor. Então o mundo mudou, né? Então, o sistema financeiro internacional agora é o sistema financeiro global. E o sistema financeiro... Por quê? Porque agora ele pega
não só os 100 países de Basileia I, mas praticamente todos os países que operam no mercado financeiro, independente da questão ideológica. Então você tem a Venezuela, a China, os Estados Unidos, a França, o Brasil, o Uruguai, a Argentina. E aí Basileia I estabeleceu regras para riscos. Esses são os riscos existentes no mercado. Esses são os riscos que o mercado apresenta. Quando uma instituição for trabalhar no mercado internacional, esses são os riscos que ela vai ter. Só que o problema é que existem dois riscos que, após os encontros de Basileia, se mostraram muito graves. E quais esses dois riscos? Que, na verdade, já é antecipar para você a continuação do conteúdo, que é Basileia II. Risco do fator humano e o risco de mercado. Se você perguntasse para qualquer operador do sistema financeiro, se você perguntasse para qualquer banqueiro, para qualquer professor de conhecimentos bancários, se ele previa um risco de mercado, de uma pandemia que iria fazer com que as pessoas perdessem renda quase no mundo todo e que os mercados eles regredissem, ninguém ia dizer que isso iria existir, né? Mas existiu e nós chamamos isso de coronavírus. Então, o risco de mercado, ele tem vários desdobramentos, né? Que isso, repito, é uma introdução para a gente, desde o começo, trabalhar. Para quem tem já hábito na matéria, trabalhar a matéria fechando todos os poros para não errar uma questão básica. Para quem está sendo apresentado agora para a matéria, desde o início, para que a gente ganhe vantagem competitiva, porque se você dominar conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro para uma prova de banco, você já está em vantagem, porque o resto não estuda isso. Só quando cai o edital. E é muita matéria, é muita coisa para você estudar só com o edital aberto. Então, o risco do mercado, ele se desdobra em um risco de um novo concorrente, um risco de adaptação de mercado, ou um risco de uma pandemia, em que os mercados entram numa retração. Mas existe o risco do fator humano. Porque o ser humano, ele dá defeito, né? Uma hora o ser humano dá defeito. Não tem jeito. Então, se uma hora o ser humano dá defeito, se uma hora o ser humano tende ao erro, então você precisa controlar. Deu para entender? Então, inicialmente, nessa primeira aula, o que eu vou pontuar com você é exatamente isso. O porquê existe Basileia I, né? Depois, no material, você vai ter detalhado essas questões de Basileia. Mas Basileia I foi uma necessidade muito por conta do Brasil, porque o Brasil tinha uma hiperinflação lá nos anos 80, era um dos principais mercados do mundo. E depois que você tem Basileia I e que você estabelece as regras, aí você começa a melhorar a regulamentação. É assim que funciona. Se você fosse pegar, por exemplo, o concurso público lá em 88, lá em 89, pós-promulgação da Constituição, você tinha uma situação muito mais precária do ponto de vista legal do que tem agora. Para você ter uma ideia, só para você entender, fazendo aqui a analogia, você tinha uma situação em concurso público no Brasil em que as bancas anunciavam vagas, sei lá, 10 vagas. E aí você passava entre as vagas e não tinha direito adquirido. Aí o Supremo Tribunal agora entende que se você passar nas vagas, é direito adquirido. Então, aconteceu isso com Basileia I. E esses são os elementos de Basileia I, perfeito? Então, era isso que eu tinha que trabalhar inicialmente para começar a te apresentar as bases do sistema financeiro internacional.